Dando continuidade ao estudo da membrana plasmática, nós vimos que a membrana plasmática ela é semipermeável, ou seja, as substâncias entram na célula ou saem da célula, mas quem define o que vai entrar, o que vai sair da célula é a membrana plasmática. Por exemplo, nós nos alimentamos e vários nutrientes vão entrar dentro da célula, né? Proteínas, lipídios, carboidratos, e na nossa respiração vai entrar dentro da célula gás, oxigênio, e também vai sair dentro da célula vários resíduos, gás carbônico e vários excretas. E esse entrar e sair de substância através da célula, nós chamamos de transporte através da membrana. Tá, então, para esses transportes, eles vão receber nomes, né? Transporte passivo, transporte ativo, né? E transportes mediados por vesículas. Quais são os tipos de transporte passivo? Osmose, difusão simples e difusão facilitada. Quais são os tipos de transporte ativo? Bomba de sódio e potássio e outras bombas. Quais são os tipos de transporte mediados por vesículas? Endocitose e exocitose. A endocitose, por sua vez, ela é subdividida em fagocitose e pinocitose e mediada por receptor também. Então, a partir de agora, nós vamos estar vendo todos esses processos de transporte de substâncias através da membrana plasmática de uma célula. Ou seja, o transporte de substâncias através da membrana das células que constituem aí os seres vivos. Mas para dar continuidade ao estudo do transporte através da membrana, nós precisamos entender isso aqui. Solução. O que é uma solução? Solução são misturas, né, resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes, né, onde pelo menos um material é capaz de ser dissolvido por outro material. Então, vamos ver aqui os tipos de solução. Uma solução chamada hipotônica. O que é uma solução hipotônica? É quando apresenta menor grau de soluto e maior grau de solvente. Vamos dar exemplo de soluto aqui, substância sólida, solvente, substância líquida. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a água e o açúcar, por exemplo. Então, na solução chamada hipotônica, tem mais solvente do que soluto. No exemplo que eu dei, então, tem mais a água do que açúcar, ou água com sal, por exemplo. Então, na solução hipotônica, a quantidade de solvente é maior do que a de soluto. Agora, uma solução é chamada de hipertônica quando ocorre o contrário. Tem mais soluto do que solvente. Agora, uma solução é isotônica quando isso está equilibrado, apresenta a mesma proporção, né? Ou seja, a quantidade de soluto e de solvente é a mesma. Vamos analisar essas imagens aqui, ó. Solução hipertônica. Mas agora, para falar de solução hipertônica, nós vamos abordar então o que nós precisamos, que é sempre levar em consideração dois meios, né? Lembrando que nós estamos falando de transporte através da membrana plasmática. Então, nós vamos falar de um meio que está dentro da célula, ou seja, do interior da célula, e um meio que está fora da célula. Então, nós dizemos que esta solução aqui é hipertônica em relação à célula, ou seja, fora da célula tem mais quantidade de soluto
do que dentro da célula. Então, fora da célula é hipertônica em relação ao interior da célula. Tem mais quantidade de soluto fora da célula que no exterior da célula. Cada bolinha dessa aqui representando um soluto. Seria um sal, um açúcar, por exemplo, né? Então, tem mais solutos aqui no meio exterior da célula do que aqui no interior da célula. Então, aqui nós temos uma solução hipertônica. Sempre vamos comparar duas soluções, uma dentro da célula e a outra que está fora da célula. Então, dois meios. Agora, nós temos uma solução isotônica, ou seja, aqui nós temos como que está dentro de uma célula e aqui nós temos como que está fora de uma célula. Observe que está equilibrado, ó. Quantidade de soluto fora da célula e dentro da célula está equilibrado. Então, a gente chama de solução isotônica. Está equilibrado, fala-se em igual. Agora, a solução hipotônica. Então, olha aqui, observem. Fora da célula tem mais solvente e menos soluto. Dentro da célula tem mais soluto e menos solvente. Então, essa solução aqui, ela é hipotônica em relação a dentro da célula, ou seja, fora da célula tem mais solvente e menos soluto. Dentro da célula ocorre o inverso. Então, essa solução aqui em relação a dentro da célula, ela é chamada de hipotônica. Maior quantidade de solvente e menor quantidade de soluto. Lembrando que solvente são os líquidos e solutos são os sólidos. Então, vamos começar a falar dos tipos de transporte através da membrana, a partir dos conceitos já vistos de soluto, solução, solvente. Então, vamos. Transporte passivo. Transporte passivo é um tipo de transporte, ou seja, onde as substâncias vão entrar ou sair da célula sem precisar de gastar energia para isso, né? No transporte passivo, existem aí 3 processos, né? Vamos ver a difusão simples. Depois vamos ver a osmose e difusão facilitada. Então, a difusão simples. Na difusão simples, moléculas pequenas, não polares e lipossolúveis se difundem livremente através da bicamada lipídica. Observe aqui ó, a bicamada lipídica, aqui ó, uma camada, outra camada de lipídios. Aqui nós temos as moléculas que vão atravessar essa bicamada lipídica. Mas esse atravessar, ou seja, esse transporte, passar de um lugar para outro, ele vai ser coordenado pelo gradiente de concentração. O que é um gradiente de concentração? O gradiente de concentração é estabelecido quando há 2 regiões com diferentes quantidades aí de substância. Observe que aqui tem mais substâncias e aqui tem menos. Essa substância aqui, essas bolinhas azuis, ó. Aqui tem mais, aqui tem menos. Então, quando há essa diferença de substâncias entre os meios, nós chamamos de gradiente de concentração. No transporte de fusão simples, e nas células em geral, o natural é o quê? De onde tem mais substâncias, migrar para onde tem menos substância, visando o equilíbrio dessas substâncias. Por exemplo, se tinha 100 substâncias aqui, 100 moléculas aqui, e 30 aqui, elas vão migrar para poder igualar. Ficar 50 moléculas aqui e 50 aqui, né? Ou seja, se eu vou fazer a conta 120, né? 100 aqui, 20 aqui. Aí dessas 100 aqui vão passar para cá para igualar, para ficar 60 aqui e 60 aqui. E isso acontece naturalmente dentro dos corpos dos seres vivos aí.
no processo metabólico aí das células, transporte através da membrana. Então, repetindo, processo de transporte passivo por difusão simples, as moléculas de um local de alta concentração vão migrar, vão partir para o local de baixa concentração de moléculas, visando igualar os meios. Mesma quantidade aqui, mesma quantidade aqui. E isso ocorre sem gasto de energia, que é uma característica dos transportes do tipo passivo. Agora, outro tipo de transporte passivo é o transporte por difusão, agora facilitada. O que nós acabamos de ver é o processo de difusão simples. Agora, difusão facilitada. Facilitada por quem? Olha, aqui nessa estrutura, aqui nessa figura, nós vemos aqui a membrana plasmática. Aqui nós temos a camada de lipídio, a outra camada, então dupla camada lipídica. E aqui nós temos as proteínas. Aqui nós temos as substâncias que estão fora da célula e vão migrar para dentro da célula. Agora, para essas substâncias passarem aqui e terem a ajuda da proteína para passar, a gente chama de difusão facilitada, ou seja, difusão cuja a proteína auxilia as moléculas passarem através da membrana, para dentro da célula ou para fora da célula. Isso é processo de difusão facilitada. Então, quem está facilitando aí são as proteínas presentes aqui na membrana plasmática. E esse processo, semelhante ao outro, vai ocorrer a favor de um gradiente de concentração, ou seja, de onde tem mais substância, vai migrar para onde tem menos substância, que, por exemplo, no exterior da célula, tinha mais substância, aqui é substância. Aqui no interior da célula, ou seja, dentro da célula, tinha menos substância. Então, visando a equilibrar esses meios, essas substâncias que estão fora da célula vão entrar aqui para a célula para igualar os meios. Esse processo é chamado de difusão facilitada. Facilitada, repetindo, pelas proteínas. E só recordando, como é um transporte passivo, esse processo também não vai gastar energia, né, pela célula aí. Agora vamos falar do outro transporte passivo, que é a osmose. Né? A osmose é um caso um pouco diferente, porque na osmose as substâncias que vão passar não são solutos, vai passar de um lugar para o outro, vai passar através da membrana, é a água, ou seja, é o solvente, são os líquidos. Então, agora quem vai locomover, quem vai passar de uma membrana para outra, vai ser o solvente. Então, na osmose, a passagem, né, do solvente, no caso aqui a gente vai usar exemplo a água, ela se dá de uma região de menor concentração de soluto. Observe essa figura aqui, ó. 1, 2, 3 solutos, aqui de azul. 1, 2, 3 solutos. Aqui tem menor concentração de soluto. Aqui tem mais soluto, né? Então, onde tem mais soluto, do lado de cá. Então, a água vai passar de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, visando também igualar os meios, mesma quantidade, mas agora o que? Em quantidade em proporção. Qual a proporção de líquidos, né, de solvente para soluto nos dois meios? Tem que igualar essa proporção aí, dos líquidos e dos solutos nos dois meios. Então, vamos ver os efeitos da osmose numa célula. Aqui nós vamos considerar, então, os dois meios. Aqui nós temos uma jarra com um líquido, né, contendo aqui uma solução hipertônica, ou seja, tem mais soluto fora, tem mais soluto aqui nesse líquido do que dentro dessa célula aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Como o meio é hipertônico, tem mais soluto aqui fora da célula do que dentro da célula, então a água que está dentro da célula vai migrar para o meio hipertônico, que é a parte líquida que está fora da célula. Então, o que vai acontecer com a célula? Ela vai perder água, vai desidratar.
Só a gente lembrar, por exemplo, quando nós vamos fazer uma salada, você coloca lá, você pica um tomate e põe sal no tomate, passa um tempinho, você vai observar que aquela vasilha lá de tomate está cheia de água. Por que isso aconteceu? Porque a água das células que formam lá, que constituem o tomate, ela migrou para o meio externo, porque eu coloquei sal no tomate. Então, o meio externo do tomate, ele estava com mais sal do que o meio interno do tomate. Então, houve essa passagem da água de dentro das células do tomate para o meio externo. Isso daí é um exemplo bem simples para a gente estar observando no nosso cotidiano de osmose. O que a osmose faz com uma célula, né? No caso, o exemplo, a célula do tomate. Agora, nesse outro exemplo aqui, nós temos aqui, ó, fora da célula, um meio hipotônico, ou seja, tem menos quantidade de soluto. Então, o que vai acontecer agora? Como esse meio tem menos soluto, a água desse meio aqui agora vai migrar para dentro da célula. Aí vai fazer o quê? Fazer o inchaço dessa célula, que ela vai aumentar, vai ficar com grande quantidade de água. Agora, nessa figura aqui, é um meio isotônico, ou seja, a mesma quantidade de soluto que está aqui fora da célula, é a mesma quantidade de soluto que tem dentro da célula. Então, não vai acontecer nada com a célula, ela vai ficar normal, do jeito que ela é. E tanto as células com falta de água ou com excesso de água, ela vai sair do seu metabolismo adequado. Vai dar problema, não vai trabalhar corretamente. Isso vai gerar problemas na nossa saúde até a morte, né, do indivíduo. Por isso que no nosso corpo tudo tem que estar em equilíbrio. Então agora vamos falar no transporte ativo. No transporte ativo ocorre gasto de energia, que está acumulada nesta molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, que guarda energia. Então, no transporte ativo, ele vai acontecer contra o gradiente de concentração, ou seja, de onde tem menos substância, que é representada essas bolinhas azuis, para onde tem mais. Isso não é o normal, natural. Então, para isso acontecer, gasta energia. Mas no nosso corpo existem situações da membrana que precisa de ter essa diferença de potencial, né, de concentração. Um local ter menos e outro ter mais, sempre. Que é no caso da bomba de sódio e potássio, para fazer, por exemplo, o transporte aí, né, de impulsos nervosos aí, dos neurônios aí. Tem que ter essa diferença de concentração, ou seja, menos soluto de um lado e mais do outro. Agora, essa situação de menos soluto de um lado e para onde tem mais, chama-se contra-gradiente de concentração. E para isso acontecer, tem que gastar energia. Aí a gente chama então de transporte ativo, contra o gradiente de concentração e com gasto de energia. Bom, falamos de transporte ativo e transporte passivo. Agora vamos falar de transporte mediado por vesículas. Enquanto que a difusão simples e a difusão facilitada de transporte ativo são mecanismos de entrada ou saída para moléculas e íons de pequenas dimensões, as grandes moléculas ou até partículas constituídas por agregados moleculares são transportadas através de outros processos. Os dois processos através de mediados por vesículas são os processos de endocitose e exocitose. Vamos falar agora, então, primeiro dos processos de endocitose. O processo de endocitose, ele é subdividido em dois, fagocitose e pinocitose. No processo de fagocitose, uma célula ela vai englobar uma partícula, uma molécula, através de modificação aqui na membrana chamada pseudópode. Então aqui nós temos uma célula, né, em processo de fagocitose. Então aqui chegou a partícula,
Aí a célula, a membrana da célula vai sofrer modificações chamadas pseudópolis. Essa membrana agora vai englobar esta partícula, formando essa vesícula aqui, chamada fagossoma. E então houve o englobamento da partícula pela célula. Esse processo é chamado de fagocitose. E esse processo, ele representa, por exemplo, os protozoários, né? Ele representa um processo para esse indivíduo se alimentar, já que os protozoários são unicelulares. Nos animais, esse processo representa defesa. Por exemplo, englobou lá uma bactéria, englobou ela, aí vai começar a destruição dessa bactéria aqui dentro da célula. Aqui nessa figura nós temos uma ameba, né, que é um protozoário unicelular, vai englobar uma bactéria aqui pelo processo de fagocitose, né, formar a vesícula, o fagossoma aqui, através de enzimas vai quebrar essa bactéria, liberar as substâncias que a célula da ameba vai usar, e a que ela não vai usar, ela vai liberar no processo chamado exocitose, que é a liberação de resíduos aí, de partículas. A fagocitose, ela engloba partículas sólidas. Já a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas, exemplo, o veneno. A célula vai fazer a mesma coisa da fagocitose, só que agora o englobamento é de partícula líquida. Aí nós chamamos de pinocitose. E a exocitose, que eu já comentei aqui no slide anterior, é a liberação de substâncias pela célula. É o oposto da fagocitose, ou seja, da endocitose, que é a fagocitose e pinocitose. A exocitose, então, ela vai liberar o material de uma célula. Esse é o processo de exocitose, é expulsar o material de dentro da célula, o material que a célula não vai utilizar. Então, essa foi nossa aula, né, de continuação do estudo da citologia e do estudo da membrana plasmática. Até a próxima.